relacionamento assim de narcisista com amizade. Amorosamente não, nunca caí. Mas a amizade sim, foi bem complicado. E o seu canal me ajudou muito, muito, muito. É um prazer te conhecer. Muito. Te Amanda, agradeço. eu que agradeço o seu carinho, fico muito feliz. Ó, só pedir mais uma coisinha. Enquanto a pessoa não estiver falando, feche os microfones, porque sempre dá interferência, por favor, para ficar uma coisa legal para depois as pessoas poderem assistir e não ficar interferindo. Quando alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha e aí eu vou chamando um por um para poder compartilhar. Eu tenho uma apresentação que ela não é muito longa, mas com algumas informações, como eu falei para vocês, com base naquelas entrevistas, né, de serial killers, muitos deles americanos que já estavam indo para a pena de morte, assisti vários também brasileiros, e interessante trazer não só o que leva alguém a se tornar um serial killer, mas também ver por que existem muito mais homens serial killer do que mulher. Interessante, eu nunca tinha entendido por quê, nem tinha pensado, mas é difícil da gente encontrar, embora existam muitas também, porque muitos ficaram aí famosos no sentido de conhecidos, né, porque foi para a justiça e todos ficaram sabendo, hoje já tem seriado, né, já tem o Netflix com o do Jeffrey Dahmer, que a gente vai trazer, é um dos primeiros que eu vou trazer aqui no clube para a gente poder estar analisando o comportamental dele, porque é bem interessante desde a infância, tudo que ele fez, tudo que aconteceu. Quer falar, Sandra? Nos Estados Unidos parece que teve uma tal de Barbie, né, o Ken, que era um casal de namorados, que eles começaram a fazer um monte de crimes. Jura? Tem. Não conheço, manda depois para mim o nome que eu quero pesquisar. Tá. Tem até o pessoal daqui do Brasil está fazendo muito assim, youtuber, né? Falando de crimes. Aí tem essa da Barbie do Ken. Era uma moça muito bonita, loira, tocou terror. Ela matou até ela drogava a irmã para o namorado estuprar. Era horrível. Foi horrível esse caso aí dos Estados Unidos. Olha, não estou sabendo, não. Compartilha com a gente depois para eu poder trazer aqui para a gente analisar também. Ela tem uma mente de serial killer, essa Barbie, que foi chamada Barbie Ken. Foram pegos? Estão na pena de morte também? Não. Foram pegos, sim. Ele que levou a culpa maior, olha só. E ela foi presa, depois se recuperou, casou, fiquei revoltada. Uau! Pô, mas tem esse caso aí do Ken e a Barbie. Porque para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, hein? Que tem de serial killer. E uma coisa também que eu estava assisti minuciosamente quando o Ted Bundy falou bem assim, é como se uma coisa tomasse conta do meu corpo. Aí eu, entendeu? Exato. Mas você sabe o que é no mundo espiritual, isso se explica, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje aqui também, porque todos eles, na entrevista que eles dão ali no finalzinho, antes de ir para a pena de morte, eles falam que sim, inclusive um que eu vou trazer aqui também, que é bem interessante, o Richard Ramirez, ele era satanista, e ele fala, existem forças malignas, e eu pude sentir esse poder maligno sobre a vida dele ali. Lógico, não tem como uma pessoa, um humano, uma pessoa normal eu digo, uma pessoa sem ter uma influência maligna, fazer coisas que eles fazem. O Jeffrey Dahmer, ele comia as partes do corpo das pessoas, gente. A janta dele era os órgãos dos homens que ele matava. Eu assisti o seriado do Dahmer, é forte mesmo. E o rapaz que fez o papel, ele falou que tinha cena que ele passava até mal. Então tem gente que não consegue assistir, eu não gosto, sabe? Eu gosto de assistir as entrevistas, onde ali entrevista os pais, as pessoas que se relacionaram com eles e com elas. Tem uma outra que eu vou trazer aqui, que eu fiz um estudo há um tempo atrás, que é de uma americana, que ela não aceitou que o namorado não quis mais ficar com ela, e ela planejou tudo, ela foi lá e matou ele, e aí todos descobriram, e o nome dela é Jodi Arias. Eu também vou trazer aqui para a gente analisar o caso dela. Então, eu estava aqui conversando com a Samara, né, porque
O clube chama Narcisistas Expostos, mas é narcisistas, todos eles são narcisistas, né? Sociopata também é narcisista, psicopata também é narcisista. Nós vamos falar sobre todos os tipos, desde do narcisismo até a psicopatia. Por quê? Não tem como a gente acabar com com o mal que existe no mundo. Mas então, vamos fazer o quê? Levar conscientização, aprender, ter mais conhecimento, ver de verdade quais são as armas que o inimigo usa para a gente conseguir identificar. E quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, mais pessoas estão blindadas e já se afastam. Porque, gente, eu estou vivenciando isso hoje na minha vida, eu já tenho conhecimento, Deus me revelou esse transtorno quando eu tinha 42 anos, estou com 46. E ainda hoje a gente acaba, né, mesmo com conhecimento, eu creio, Deus permite mais pessoas virem para a gente poder ver que, olha, hoje eu já consigo reconhecer mais fácil. E mesmo assim, ele sempre traz a confirmação. É um vídeo que você recebe, aconteceu hoje comigo, inclusive. Samara está de prova, porque foi ela até que me mandou o vídeo. E uma pessoa que eu já tenho contato há muitos anos, que eu já tinha percebido várias coisas estranhas, mas eu não tinha me dado conta que era o transtorno. E aí bateu tudo que ela falou. Eu falei, meu Deus! E a pessoa já estava de novo no hoovering. E eu já estava ali de novo com a pessoa, porque eu não tinha tido ainda essa confirmação. Pode falar, Clóvis. Assim, não, Cristiane, referente ao que está falando de confirmação, né? Os seus vídeos, por exemplo, os seus vídeos, eles são confirmação para mim. Eu não conheci o seu canal eu conheci, acho que há uns 4, 5 dias atrás, e até então, porque assim, a gente não aprende o que é narcisista na escola, pelo menos eu não aprendi, eu só fui aprender depois que eles destruíram a minha vida, e aí que eu fui correr atrás de informação, que eu fui, enfim, né? Aquele negócio de procurar no YouTube uma resposta, aí que eu achei. Mas você é a primeira pessoa que aborda o tema, pelo menos das pessoas que eu conheci, que aborda o tema com uma visão cristã e espiritual da coisa. Então, assim, é aí que acontece. Muita coisa que eu já pensava, e assistindo seus vídeos dos últimos 5 dias para cá, os seus vídeos é confirmação. Tudo que eu imaginava, que eu pressentia por intuição, deve ser isso, deve ser aquilo. Assistindo muito dos seus vídeos, quem são os narcisistas no mundo espiritual. Então, os seus vídeos já são confirmação, entendeu? Acontece com você, com outras pessoas, mas Deus usa os seus vídeos para fazer confirmação na vida da gente também, entendeu? Glória a Deus por isso. Eu sou muito grata a Deus por isso. É muito gratificante mesmo, porque é isso que, como eu posso dizer, é isso que é o desejo do meu coração quando eu trago os vídeos, para que as pessoas possam realmente ver com quem estão lidando. Por quê? Eu vejo que muitas vezes a gente acaba voltando, né? Por quê? Porque ainda não tem a consciência plena e completa de quem realmente são e com quem a gente realmente está lidando, principalmente na parte espiritual. Clóvis, eu fico muito feliz e muito grata. Deus é maravilhoso, ele nos mostra e nos confirma sempre. E isso não tem preço. Eu falo que a primeira e maior justiça de Deus em nossas vidas é nos revelar isso, nos Pois é, proteger. eu não sei, assim, se você reparou, que nem você descobriu com 42 anos, né? É que Sim. você está falando aí. Então, eu não sei se existe um complô, alguma coisa, porque eles exercem cargos de influência e eles estão espalhados em muitos cargos por aí. Se é justamente para a gente não descobrir, porque como que uma coisa tão importante a gente não aprende na escola? Eu lembro que psicologia eu aprendi no primeiro grau, segundo grau, superego, ID, essas coisas assim. Mas cadê que falou de uma coisa que realmente importa, que pode salvar vidas, que vai evitar tanto desgaste, você perder tanto dinheiro e desgastar o seu psicológico? Ninguém ensina, eu não sei agora, atualmente nas escolas, não sei como é que está agora, mas na minha época ninguém ensinava isso, e isso é um assunto batido, é um assunto desgastado no exterior, é muito falado, e aqui no Brasil, aparentemente, parece que é um complô para que as pessoas não fiquem sabendo, entendeu? E não saibam se proteger. É assim que eu penso, sabe? Sim, é porque eles já estão infiltrados no sistema, onde tem poder, Uhum. eles estão. Então, eles querem evitar ao máximo, eles querem que as pessoas fiquem na ignorância,
É que nem política, eles estão na política também, né? Então, assim, quanto menos pessoas souberem, melhor. E aí, quando a gente vai para o mundo espiritual, é assim, ó, o inimigo finge ser anjo de luz, porque se ele não fingir... Eu tenho um parente que ele é político. O cara acabou com a minha vida. Tá falando de política, eu nem ia falar nada, né? Mas eles estão infiltrados em tudo mesmo, estão na política, estão no sistema de educação, para às vezes não passar o que realmente importa, né? É bem isso que está falando mesmo. Sim, então onde eles estiverem infiltrados, não vai entrar ninguém que vai conseguir, porque eles não vão permitir. Se eles já estão na área da saúde, na área da educação, na política, em tudo quanto é lado. Aí chega alguém querendo trazer a conscientização, não, por isso que é bom ter o canal do YouTube, onde a gente fala, e aí quem já foi desperto, desperta, aí vem buscar sobre o assunto, porque no começo é isso que acontece. Como assim? Quem são essas pessoas? Ô, Cris, eu trabalhei 8 anos na área da saúde. Já acontecia coisas lá que eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? Agora, hoje eu entendo, uma das profissões que mais é procurado por narcisistas, psicopatas, é a medicina, né? Tem em todos os ramos, mas eles gostam de poder, de liderança. Tem muitos que são cirurgiões, né? Cirurgiãs. Aí todo mundo assim não entendia o que acontecia naquele ambiente. Agora eu entendo. Eu falando, nossa, um lugar era recheado de narcisistas. Uma pessoa que trabalhou comigo no mesmo hospital que eu trabalhei, hoje em dia ela está aposentada de tanto que acabaram com o psicológico dela lá. E eu também fiquei abalado. O ambiente hospitalar é cheio de narcisista. Também. Só que a gente não tem informação. Sim, Clóvis, mais uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque existem todo lado e no mundo inteiro. Você vai no mercado, tem coisas que você vai comprar que vai fazer bem para você e tem coisas que vai fazer mal para você. Pessoas no mundo que parecem fisicamente como nós, que estão em todas as áreas, em todas as profissões, só que só de olhar para a pessoa a gente não tem como saber. Então, assim, eu tomo o maior cuidado para falar, tem pessoas na política, mas também tem muita gente honesta na política. Tem Não, em pessoas... todas as áreas. Tem Então, médico muito bom. só cuidado para não falar, porque tá cheio deles na política, tá, mas não vamos dar uma generalizada, porque aí que tá a conscientização e a gente ter esse conhecimento, porque através do comportamento a gente consegue identificar. E o convívio, quanto mais conhecimento a gente tem e mais próximo de Deus, a gente consegue enxergar, ter esse discernimento e saber realmente quem está agindo através daquela vida, daquela pessoa. E os sinais que eles dão também, né? Sim, porque você não consegue saber o que uma pessoa está pensando e nem qual é a intenção do coração só de olhar para a pessoa, mas convivendo um pouquinho e tendo esse conhecimento, você consegue perceber porque eles mesmos se entregam, não conseguem, ninguém consegue fingir o que não é na essência por muito tempo, porque está fingindo. Eles deixam um rastro, né, de destruição, né? Também, por onde eles passam, né? Sim, mas eu vou começar a fazer a apresentação aqui, e aí, conforme eu for falando, depois que eu terminar, trazer todo o conhecimento, aí a gente começa a falar um pouquinho sobre isso, eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês também têm de conhecimento sobre isso, mas hoje eu vou compartilhar, como eu falei para vocês, referente a todos os vídeos que eu assisti, entrevistas de serial killers, o que eu trouxe de todas essas entrevistas que eu creio que é o que realmente faz com que alguém se torne um serial killer, com base no que eles mesmos testificaram. Clóvis, fecha, por favor, o seu microfone, só para não dar... Obrigado, Cristiano. Obrigada a você, Clóvis. A gente já conversa mais. Então, vamos lá. O que leva alguém a se tornar um serial killer? Trouxe aqui algumas imagens de alguns e algumas que nós estaremos trazendo para análise comportamental no Clube Narcisistas Expostos. Todos eles aqui são bem interessantes no sentido de ter um passado, uma história, né, de vida que é interessante a gente analisar. Então, vamos lá. O que faz com que essas pessoas virem um serial killer? É um conjunto de circunstâncias, segundo Ramírez, esse que eu falei para vocês, o Richard Ramírez, ele foi o que mais expôs ali claramente numa entrevista que ele deu. E todos os outros, incluindo Ted Bundy,
todos os outros que eu já assisti, inclusive esses que eu trouxe aqui nas imagens, falam sobre aonde começou isso daí, lá na infância, e onde isso está aqui à disposição de todos, aqui na Terra. Pornografia. Pornografia violenta. Aí começa assistindo filmes violentos, não só com pornografia, mas envolvendo pornografia, revistas com pornografia e violência também. E aí o que acontece? Isso se torna um vício. E outros vícios junto. Pornografia, a maioria deles também são alcoólatras, né? Substâncias. O Richard Ramirez tinha vício em cocaína. O Jeffrey Dahmer, com 16 anos, ele ia para a escola bêbado, alcoolizado. Bebia constantemente. As pessoas que conviviam com ele diz que ele não bebia pouco, não, era beber mesmo. Outra coisa que influencia também, que eles todos falaram ali, a pobreza. Não ter condições de ter coisas. E muitas vezes até serem bullying na escola por outras crianças, que também já eram outras abusivas. Abuso infantil. Veja, esse conjunto de coisas. Escolhas. Esse Richard Ramirez falou algo que eu já citei aqui nos outros encontros, que é muito interessante. Ele fala, vai de cada um abrir as portas, esse que era satanista. Eu fui abrindo as portas das trevas e foi indo. E ele fala, eu não vou culpar a sociedade por isso. E ele fala bem assim, eu desisti do amor e da felicidade há muitos anos atrás. Ele escolheu. Ele desistiu. Aí o que acontece? O inimigo toma conta e faz a festa, porque ele precisa de um corpo e de uma mente para agir. A genética também influencia muito. E olha, eu trouxe algo muito interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que é um gene, um defeito no gene, que chama MAOA, que eu vou no finalzinho falar para vocês o que é isso e o porquê, onde se explica. É nessa genética ali que explica por que tem mais homens serial killers do que mulher. Já já a gente vai falar sobre isso. A parte espiritual, como eu acabei de falar, que tem essa parte que eles vão abrindo portas, através das escolhas que fazem, diante de já ter essa influência ali da pornografia, através de filmes, revistas, começa a virar um vício. E o que chega a um ponto? Que a frustração é tão grande, por conta de todas essas circunstâncias, a pessoa já desistiu do amor, o inimigo toma conta, o ódio toma conta, eles desistem deles mesmos, por isso que são pessoas quebradas. Isso aqui eu estou falando dos sociopatas, tá? No caso aqui, que são esses que, muitos dos serial killers são sociopatas e não psicopatas. A maioria são psicopatas. E eles não se importam com o que vai acontecer com eles. Eles se odeiam, para eles viver ou morrer, tanto faz, eles desistiram deles. Então, uma pessoa que não tá nem aí o que vai acontecer com ele, vai se preocupar com o outro. Daí tem a outra parte, né, que todos eles também falam, necessidade de controle, de se sentir no poder sobre essa vida. O Jeffrey Dahmer, ele fala que ele foi abandonado pela mãe, quando ele tinha 16, 17 anos, ela foi embora e levou o irmão mais novo e deixou ele. Então, ele teve essa coisa de abandono. Depois, o pai também tinha a vida dele. Ele foi criado um tempo com a avó, mãe do pai. E ele disse que, no momento que ele estava ali com a vítima, estava tudo bem. Ele chegou a ficar 3 dias com a pessoa no apartamento junto com ele. E quando a pessoa falava, agora eu preciso ir embora, ele surtava. Como assim vai embora? Só de pensar que a pessoa ia embora. O gatilho de abandono. E ele não aceitava. Por quê? Porque ele não ia ter mais o controle, o poder sobre aquela pessoa. Ele matava e guardava partes do corpo, o crânio das pessoas ali, porque, de certa forma, ele disse que comia, porque ele disse que, de certa forma, aquela pessoa fazia parte já dele. Uma coisa assim, tudo sobre o poder. No final, ele disse que ele já tinha um ritual, que ele ia ter os crânios ali, como se estivessem pensando que ele... Coisa assim, ele mesmo fala, é algo bizarro, que nem ele consegue explicar direito em palavras. Tamanha loucura, né? Agora, você para pensar. Na infância dele, quando ele já tinha 4 aninhos de idade, o pai dele, limpando o sótão da casa, que disse que tinha um cheiro horrível, que os animais
estavam mortos, e ele foi lá, limpou tudo, disse que ele pegou o saco com os ossos dos animais, jogou assim no chão, e ele ficou assim, como se fosse uma coisa muito legal, ele já começou a ter interesse, e muito interessante que ele não falou nas entrevistas, mas eu vi 2 vídeos falando sobre ele ter sido abusado pelo pai na infância, entre os 8 anos de idade até uns 12 anos de idade. Mas ele não fala isso, não. E muitas entrevistas também do pai dele, ele fala que ele também era parecido em algumas coisas com o filho, mais fechado, mais quieto. Mas eu não vou falar muito, porque depois eu vou trazer um dia de análise só falando sobre o caso dele. Mas essa coisa de poder, é a necessidade de estar no controle, de se sentir no poder. Vício, o que acontece? A pornografia violenta, que enquanto antes estava no vício, a gente sabe que vício, eu já tive vício com cigarro, você começa fumando um cigarro, depois está fumando 3, daqui a pouco você está fumando um maço, e daqui a pouco você precisa de mais, e mais, e mais. Então, começou com a fantasia, vendo as revistas, vendo filmes, de repente começa a ter a necessidade de algo mais, e aí se transforma em um comportamento. Eles falam, como você falou, Sandra, chega um momento que é mais forte do que eles, o vício é tanto, a necessidade é tanta de sentir aquela energia que eles sentem, de sentir esse poder, esse controle, que eles não conseguem mais conter isso, por conta do vício que vai crescendo, eles vão alimentando, vai alimentando, aí precisa de mais e mais e mais, deixa de ser uma fantasia, agora passou a ser um comportamento. E aí foi quando ele começou a colocar em prática, matando mesmo as pessoas. E machucando, né, abusando, torturando. Muitos deles têm essa obsessão compulsiva, começa a virar uma obsessão mesmo, nesse sentido, por conta do vício. Sadismo, né? A maioria deles, eu creio que todos que são serial killers são psicopatas, como tem também os que são sociopatas. Esse da Jori Arias, em alguns momentos ali da entrevista, ela pareceu ser bem psicopata, uma pessoa que não sai da calma onde ela se encontrava. Nas entrevistas, teve um entrevistador que foi bem assim, forte, né, falando palavras ali, confrontando ela, e no final ela deu um sorrisinho e ainda falou, nossa, eu não sabia que você era um hater. E ainda tentou pôr a culpa nele. E me parecia ser uma psicopata. Mas o que aconteceu? Talvez se ela não tivesse sido pega, por conta de ter matado esse namorado, talvez ela fosse cometendo outros depois, porque aí é o que eu falo, começou o vício, ela foi pega logo no primeiro. Dizem que psicopata é mais difícil de pegar, né? Ela, como foi assim mais fácil, aí já colocam como uma sociopatia. Alguns deles deram diagnóstico pro Dahmer, esse Jeffrey Dahmer, de borderline. Eu falei, gente, não, de jeito nenhum. Agora, existem sim outros diagnósticos ali, não é necessariamente só um. Muitos narcisistas têm outros diagnósticos, principalmente o compulsivo, que é aquele que trabalha demais. Eu já vi alguns casos de narcisistas que têm o narcisismo, mais essa compulsão, que está no cluster C. Tem o cluster A, o B e tem o C também. Então, muitos deles têm 2 ou 3 às vezes. Paranoia, muitos têm paranoia, que está, se não me engano, paranoia está no cluster A. Olha que interessante. Então, tem esse sadismo. Inclusive, o psicólogo, o psiquiatra que fez a análise do Jeffrey, gente, eu estava até falando aqui ontem não, quarta-feira. Eu saí de lá dessa entrevista, eu falei, nossa, tadinho, tanta coisa que ele passou, achando que ele não era uma pessoa sádica. Porque o psicólogo e a mãe dele disse que ele nunca teve essa maldade no sentido de prazer em ver o sofrimento do outro. Aí, conforme eu fui assistindo mais e mais vídeos, eu vi um outro de pessoas que conviveram com ele, inclusive um deles que foi roommate. Gente, ele torturava o homem. O homem treme para falar até hoje, ele faz tratamento, e ele falou que isso vai ser o resto da vida dele, de trauma que ele ficou. Ele tem marcas no rosto, no pescoço, de tantas vezes que ele fazia assim,
Como pode uma pessoa falar que ele não fez com prazer de machucar o outro? Não tem como. Por isso que é interessante a gente olhar com o olhar que a gente tem através de nossas experiências também e ter sempre a confirmação de Deus, porque ele sempre dá. O mundo espiritual existe, e o que o inimigo quer é que a gente ache que, eles sofreram. Não, gente, isso é, mesmo quando é uma psicopatia, são escolhas que nós fazemos. Todos nós temos poder para controlar, contanto que eles se controlam quando eles sabem que aquilo pode causar algo que vá prejudicar a eles e a elas. Aqui uma parte também que é interessante que esse Jeffrey Dahmer fala sobre a despersonalização. Ele diz que é um processo que leva um tempo, onde ele despersonifica, despersonaliza, ele vê as pessoas como um objeto. E ele diz que isso facilitava para ele fazer o que ele fazia com as pessoas. E que foi um processo que veio durante os anos, onde ele foi se distanciando, se separando, vendo o outro não como um ser humano, e sim como um objeto mesmo. E ele disse que assim era mais fácil dele fazer tudo aquilo. Falta de empatia e remorso, porque eles não se arrependem, né? E fica fácil fazer o que fazem sem se sentir mal, né, em fazer aquilo. Esse Jeffrey, ele fala que ele teve alguns momentos, alguns instantes de parar e olhar para toda aquela loucura, de ver os corpos pela casa dele, na geladeira, e uns flashes de ele ver que aquilo era algo horrível, monstruoso, mas ele disse que chegou um momento que era uma compulsão tão grande, era um vício tão grande, que ele já não tinha mais controle, contanto que ele falou que se ele fosse solto, ele provavelmente continuaria fazendo o que ele já estava fazendo antes. E ele era muito manipulador. Teve um caso, um dos rapazes, um jovem, que esse era asiático, que ele já estava torturando ele, já tinha perfurado o cérebro dele, ele conseguiu sair pelo corredor, a vizinha viu, chamou a polícia, ele conseguiu enganar os policiais e levou o menino de volta, e ainda tem depois o áudio deles rindo, falando, devolvi o namoradinho para o namoradinho dele, e eles perderam o emprego, né, depois que foi feita a investigação, porque ele foi morto naquela noite. E, Sandra, eu lembrei que você falou aqui agora há pouco sobre esse maníaco do parque, que eu estava vendo uma entrevista, eu compartilhei aqui já também com quem está na jornada aí no Narcisistas de A a Z. No dia que teve a entrevista, uma das mulheres que sobreviveram começou a gritar que queria falar com ele, e aí os policiais avisaram, disse que ele estava fumando, ele falou, ela quer falar comigo? Eu vou terminar aqui de fumar e eu vou falar com ela. Diz que ele terminou de fumar, jogou o cigarro no chão e falou assim, diz que todos que estavam ali na sala, os policiais perceberam ele se transformando, ele foi assim, abaixando, foi assim, aí ele olhou e falou assim, pode falar para ela entrar agora. Ele quer dizer, vê o diabólico aí, tá? Ali, vindo esse anjinho ali que ele tentou mostrar para ela. Quando ela entrou, ela gritando e xingando, ele começou a falar, desculpa, eu fui influenciado, eram vozes que me diziam para fazer aquilo, eu me arrependi, e não era para eu ter feito nada daquilo, foram forças malignas que me fizeram fazer o que eu fiz, e no fim ela saiu de lá chorando, foi lá, deu um beijo na testa dele, um beijo no rosto dele e foi embora, com dor, chorando. Tamanha manipulação. Porque é tão real o que eles fazem, que parece de verdade que é genuíno, que é verdadeiro. Porque nós, que temos capacidade de amar, temos compaixão, acabamos sentindo isso. E aí é onde eles pegam a gente. E é surreal, né? Porque a gente tem essa esperança de que realmente um dia essas pessoas possam, né? Mas isso é entre eles e Deus, a gente não se envolve, a gente fica longe. Deus fala, destes afastem-se. Maldição hereditária. Sim, isso existe. Eu creio que muitos deles, porque tem a parte genética que também influencia muito, teve um dos casos que foram fazer uma pesquisa, que eu vou falar com vocês já, que é de um homem que descobriu que era psicopata, mas ele não é serial killer, nunca matou ninguém, mas ele descobriu fazendo exames no cérebro, foi fazendo dele e viu que ele tinha
o cérebro igualzinho de psicopata. E aí é onde ele explica sobre a influência da criação, como isso também tem grande influência na formação, né, de um psicopata, de um serial killer. Mas existem casos de pessoas que já oferecem os filhos no ventre, quando estão grávidas, para Satanás. Então, a maldição hereditária, ela existe. E eu creio que é disso que vêm os psicopatas. Se realmente eles já nascem assim. Né? Dizem que sim, que mães de bebezinhos com psicopatia já percebem desde quando são bebezinhos que tinha algo diferente, estranho ali. 2, 3 anos de idade, como o Jeffrey, com 4 aninhos, ele já começou a ter esse interesse com os animais. Aí, o que a gente vai perceber aqui, que eu coloquei também de interessante, que tem, antes dos 15 anos, já lá bem na infância, na primeira infância, já algumas coisas que também a gente pode observar. Abuso com os animais, muitos matam animais, Jeffrey fazia isso, Ted Bundy também já fazia esse tipo de coisa, matando animais, machucando animais, abusando de animais. Essa menina também, a Jodi Arias também, a família diz que ela fazia coisa assim com animais quando ela era pequena. E muitos também gostam de mexer com fogo e outros urinam depois, quando já estão na adolescência, por volta de 12, 13 anos, depois de grandes, que acaba acontecendo. E é interessante, não são todos. O Jeffrey Dahmer diz que ele tinha esses três, mas não são todos. Existem as exceções. Mas, assim, o conjunto de circunstâncias que eu consegui trazer através dessas entrevistas que eu assisti, basicamente é isso aqui. Mas ainda assim, você vê, o ambiente onde a pessoa foi criada faz grande diferença nisso. Os pais, os traumas da infância, se teve ou não abuso, e aí, o que acontece? A pessoa, como diz o Richard Ramirez, chega um momento que é tanta frustração que a pessoa acaba explodindo, que foi o que aconteceu com ele. Ele tinha um tio que matou a esposa na frente dele, ele tinha uma admiração por esse tio, e o tio contava as coisas horríveis que fazia, enfim. E ele foi abrindo as portas, ele foi gostando, e se tornou uma pessoa horrível. Tem um momento da entrevista que eu vou trazer aqui também depois, quando a gente estiver fazendo a análise dele, que o entrevistador fala, mas aonde? Como que você pôde fazer o que leva uma pessoa a fazer isso que você fazia? Ele ri e ele se controla porque é tão absurdo que ele falou, melhor não falar agora sobre isso nesse momento. Que eles amam, eles se alegram, eles se divertem, eles têm prazer, mas falar isso ali só ia piorar ainda mais o caso dele, era capaz de colocar assim, ele para pena de morte naquele mesmo dia. É algo tão surreal que foge do nosso entendimento. É um assunto pesado, né, gente, a gente falar sobre isso, mas a gente tem que encarar e ter esse conhecimento. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que participa também aqui com a gente, no curso de Narcisistas de A a Z, que ela disse que ela conheceu um rapaz, que ela sabe hoje que ele é um psicopata, e quando ela o conheceu, ele, a primeira coisa que fez foi convidar ela para ir para a casa dele. Gente, para a gente, você convidar alguém para ir para sua casa, na nossa inocência, antes, né, ingenuidade, não tem nada demais. Quantas vezes eu já fiz isso? Conheci alguém, era amigo de um amigo, nem sabia quem era a pessoa. Vamos lá para minha casa, vamos fazer um churrasco. Esse Jeffrey era o que ele fazia, ele ia para os bares gays, né? E ele chamava a pessoa ali, tomava um drink lá e falava, vamos para minha casa tomar mais uma lá. Pronto, e a pessoa ia, bastava estar dentro do apartamento dele e não saía mais. Então, o conhecimento é muito importante. Você vai conhecer alguém, por mais que a pessoa pareça ser aquela pessoa linda e maravilhosa, pessoa agradável, confiante, confiável. Pelo amor de Deus, gente, não vai sozinho, sozinha para o apartamento dessa pessoa, ainda mais se for no primeiro encontro. A gente não sabe com quem a gente está lidando nesse mundo. Infelizmente é assim, mas a gente tem que... E olha,
O que eu vejo de tudo isso? Porque não é para a gente temer, porque Deus cuida da gente. Quantas coisas que Ele já nos livrou, coisas que a gente nem sabe, que já fizeram contra nossas vidas, até mesmo o mundo espiritual, e Deus sempre protegeu. Nada acontece sem a permissão de Deus, e mesmo quando acontecem coisas que muitas vezes a gente não entende, ainda assim ali Deus tem um propósito maior, e lógico, nada fica impune, injustiça nenhuma. Na palavra de Deus fala, derramar sangue inocente. Deus não deixa isso impune, jamais. Todas nossas ações têm uma consequência, tanto deles quanto nossas, né? Uma coisa é você se arrepender e mudar os caminhos, Deus dá sempre a segunda chance, porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele não vai permitir que uma pessoa que se permite ser usada pelas trevas continue fazendo algo contra um filho e uma filha dele. Quando a gente busca refúgio nele, ele nos livra. Temos vários testemunhos em relação a isso, que foi assim que Deus mostrou, né? No momento de desespero, de já estar sofrendo e não ter mais forças para entender, e aí Deus foi e mostrou, através de um vídeo, através de uma entrevista. Teve uma moça que eu conheci, que ela assistindo o Fantástico, uma reportagem que tiveram ali, falando sobre mães narcisistas. E ela descobriu que a mãe dela era uma narcisista perversa, ali assistindo esse programa. Então, Deus, ele faz na hora perfeita, do jeito que ele escolhe, né? E é tudo para o nosso melhor. Deixa eu mudar aqui a página. Isso aqui que eu quero falar com vocês. É um pouquinho longo, mas eu vou compartilhar, porque é isso que mostra essa parte onde fala sobre por que tem mais homens do que mulheres que são serial killers. Existe esse gene, que em português chama gene da monoamina oxidase A, que a sigla é MAOA. A relação desse gene com os traços de personalidade. Por quê? Vou ler aqui e aí eu vou explicar como que apareceu isso daí. Um gene, em particular, está ligado a um risco aumentado de comportamento violento ou agressivo, que descobriram através de estudos. Ele é conhecido como MAOA e é um gene chamado o gene guerreiro. Controla a produção de uma proteína que decompõe substâncias químicas sinalizadoras do cérebro, como dopamina, noradrenalina e serotonina, que influenciam o humor. Mas a ideia de um gene psicopata ainda permanece controversa. Por quê? Porque são coisas que estão estudando, ninguém tem ainda uma resposta definitiva, mas fizeram vários exames e viram que as pessoas com psicopatia têm esse gene. E esse gene, por conta dos cromossomos que nós mulheres temos o cromossomo X, 2 deles. O homem só tem 1. Então, na explicação dessa moça que fez a reportagem que eu assisti, ela diz que, como a mulher tem 2 cromossomos X, um saudável que tira o outro que não é. O homem, como só tem 1, ele não sai, ele fica, ele prevalece. As palavras que ela usou, eu não lembro exatamente, mas isso explica o porquê que o homem tem mais homens serial killer com essa parte mais violenta e agressiva por causa desse gene. E lógico que aí ele explica aqui, que eu vou falar já já, que isso não é que todo mundo vai lá, faz, que esse teste é feito por um teste de DNA. Aí você vai lá, faz o teste de DNA, parece que você tem esse gene, isso não quer dizer que você é um psicopata, que você vai ser um serial killer. Não. Porque tem outras coisas que vão influenciar, como a principal delas que ele cita é a parte da criação. É o ambiente onde a pessoa cresceu e tudo aquilo que aconteceu na vida dele ou dela. Aí fala aqui, um gene para psicopatia, né, uma pergunta. E aí fala, pessoas com uma variante do gene chamado MAOA-L produzem menos proteína que decompõe suas substâncias químicas de sinalização, o que, por sua vez, faz com que eles se acumulem. E um excesso desses produtos químicos, acreditam os cientistas, leva a um comportamento impulsivo, como hipersexualidade, distúrbios do sono,
alterações de humor e tendências violentas. James Fallon, que é esse neurocientista, né? Um neurocientista da Escola de Medicina de UC Irvine, estava estudando os cérebros de assassinos e outros criminosos violentos considerados psicopatas quando acidentalmente descobriu que poderia ser um. Não apenas suas varreduras cerebrais pareciam suspeitas como as dos assassinos, mas ele descobriu mais tarde que também possui o gene MAOAL, que está associado à agressão e ao comportamento antissocial. Os psicopatas são frequentemente descritos como tendo falta de empatia. Eles podem entender quando os outros estão precisando ou sofrendo, mas não sentem isso visceralmente como a maioria das pessoas. Mas simplesmente ter o gene MAOA não é suficiente para tornar alguém um psicopata. O ambiente ao qual alguém está exposto provavelmente também é muito importante. Então, ele nunca foi uma pessoa agressiva, violenta, mas ele disse que ele nunca conseguiu entender as relações interpessoais, essa coisa de sentimento. A esposa dele, inclusive, ele conta numa entrevista que ela falou, nossa, eu sabia que tinha algo de errado em você, e ele nunca tinha visto isso, ele nunca tinha percebido, ele nunca achou que ele pudesse ser um psicopata. Mas porque ele teve uma infância muito amorosa, né, uma infância muito boa, isso não se desencadeou na vida dele. É o que ele fala, né, e ele aprendeu, descobriu isso daí por acaso. Continuando aqui, já está terminando essa parte, tá, gente? Mutações do gene MAOA causam deficiência da monoamina oxidase A. Essa condição afeta quase exclusivamente homens e é caracterizada por deficiência intelectual leve e problemas comportamentais. Inclusive, a Samara até que estava falando hoje comigo, ela falou, mas como assim deficiência intelectual leve? Porque, embora eles tenham muita inteligência, porque eles focam na parte racional, a gente percebe que tem algo que não é normal ali. Contanto que quando eles cometem esses crimes, por mais que eles tenham essa inteligência e tudo, eles acabam sendo pegos exatamente por conta disso, porque eles se repetem no padrão. E chega um momento que eles ficam tão confortáveis com aquilo, que aí é quando as pessoas acabam descobrindo. Eles mesmos deixam pistas. Então, a gente percebe que tem algo ali que não é normal, que não... Embora eles tenham total lucidez em saber, eles não são psicóticos, não são pessoas que estão fora da realidade, eles sabem muito bem o que eles fazem, contanto que eles escondem, né? Se fosse um psicótico, ia fazer na frente de todo mundo, porque a pessoa está fora da realidade. No caso deles, não. Mas, ao mesmo tempo, eles também não são como nós, normais, que funcionam do jeito que a gente funciona. Aí, continuando aqui, incluindo explosões de agressividade, né, problemas comportamentais, incluindo explosões de agressividade e violência. Em alguns casos, determinados alimentos parecem piorar os sintomas da doença. As mutações do gene MAOA reduzem a atividade da monoamina oxidase A, que faz com que a serotonina e outros neurotransmissores se acumulem no cérebro. Alguns estudos indicam que os alelos de baixa atividade aumentam especificamente o risco de violência e agressão em indivíduos que foram abusados quando crianças. Os pesquisadores estão estudando como esses polimorfismos do gene MAOA estão envolvidos na modulação do comportamento e no papel de fatores ambientais, como abuso na infância ou situações em que uma pessoa é provocada. Eu achei super interessante sobre esse gene, né? E, gente, eu até então não tinha ouvido falar, mas compartilho aqui com vocês, para que a gente possa ter ainda um maior conhecimento. Vocês podem aí, se tiver interesse, buscar aprofundar um pouco mais também. E para concluir, porque hoje, na verdade, vamos falar sobre o Clube Narcisistas Expostos, o que vai incluir? Vai incluir terapia em grupo, que a gente vai trazer, em cada encontro, são 48 encontros, de 2 horas cada, como já vem acontecendo na jornada e também no curso Narcisistas de A a Z, e vamos estar trazendo, eu vou dividir, porque são 4 encontros ao mês, então, no encontro vão ser terapias em grupo,
onde a gente vai estar ali um ajudando o outro, a pessoa vai trazer o que está precisando ali naquele momento, a situação no relacionamento, que muitos e muitas ainda estão dentro do relacionamento abusivo, ainda não conseguiram sair. Então, vai ter a terapia em grupo. Em outro encontro, vamos ter análise de um desses que eu vou estar trazendo. Vocês também podem aí pedir qual vocês querem que eu traga. Trazer um homem, depois uma mulher, para a gente poder ter maior conhecimento e fazer toda essa análise comportamental, desde a infância deles até os dias atuais, se ainda estiverem vivos, né? E será um encontro por semana, será toda terça-feira, o primeiro encontro começa dia 10 de janeiro, e quem já está no curso de A a Z e quer vir participar do clube com a gente, o valor mensal não será R$ 29,90, será R$ 19,90. E para quem está querendo entrar, vai vir participar com a gente do clube, o valor mensal é R$ 29,90, que sai menos de R$ 1 por dia, e você vai ter também o curso Narcisistas de A a Z. Inclusive, num dos encontros, eu vou trazer também todo o material que eu tenho, onde eu falo de todos os módulos. São 4 módulos, e lá eu falo da ciência ao mundo espiritual. O 4º módulo é só sobre a parte espiritual. Inclusive, a partir de amanhã já está liberado para vocês poderem já vir participar do clube, já se inscrever. Teremos um grupo novo no WhatsApp, só para quem estiver no clube. E o curso Narcisistas de A a Z ainda tem mais 2 encontros. Um que vai ser agora nessa sexta, do módulo 3, e na próxima sexta temos o módulo 4. Aí, se a pessoa que ainda não está no curso entrar já para o clube, já vem participar com a gente e pode assistir as outras aulas também, porque já está tudo lá gravado, ok? Mas começamos dia 10 de janeiro, que eu tenho todo o material para preparar, para trazer aqui para compartilhar com vocês, e até lá eu já vou estar com tudo isso pronto. Então, gente, vou deixar aqui aberto para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto de hoje. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. O que vocês quiserem compartilhar aqui é bem-vindo. Quem quer falar primeiro? Levanta aí a mãozinha. Eu vi que teve alguns comentários aqui no chat. A Samara colocou, verdade, outros canais falam somente da parte psicológica e negligenciam a parte espiritual. Deus usa muito a Cris. Ah, obrigada, fico muito feliz. E é porque, gente, eu sou assim, sempre fui, né? Quando eu descobri sobre esse transtorno que Deus me revelou, eu falei, mas como assim? Por que essas pessoas são assim? Eu queria as respostas. E cada vez que eu tinha uma resposta, vinha outra pergunta. E aí eu ia para outra, aí vinha a resposta, vinha outra pergunta. Mas tudo bem, na psicologia explica que é trauma de infância. Mas eu também tive trauma. E por que eu não me tornei uma narcisista? Aí, tá, então são as escolhas também, ok. Ah, então tá. Pode falar, Samara, não vi que você estava com a mãozinha levantada, desculpa. Não tem nenhum problema, Cris. Então, oi, estão me escutando? Sim, pode falar. Ah, sim. Então, eu achei interessante a colocação do Clóvis no início, que ele falou que esse assunto, né, deveria até ser estudado nas escolas, né, e ele falou que aqui no Brasil ainda não é muito falado agora, que está vindo com mais força, né, em outros países isso já é falado há muito tempo. Então, assim, esse conhecimento, né, é um conhecimento, assim, que realmente todos deveriam ter, né, e, assim, o papel hoje nosso que a gente fala sobre essa questão de narcisismo é realmente esse, de conscientizar as pessoas. Por mais que tenha chegado de forma mais tardia, infelizmente, aqui no Brasil, mas antes tarde do que nunca, né? Então, assim, eu também sei desse assunto, tenho que uns 3 anos, né? Para quem não sabe, eu sou idealizadora do Congresso Abuso Narcisista, né? E quando eu descobri sobre o narcisismo e tudo fez sentido na minha vida, porque eu me relacionei com um narcisista, né? Sofri todo aquele processo, né? Todo o ciclo, o descarte. Eu não sabia, né? O que era narcisismo, né? E quando eu comecei a ver sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto, eu vi que tudo fazia muito sentido, tudo que eu tinha passado. E com essa sede de conhecimento que eu tive, eu
eu conheci muitos canais, inclusive da Cris, né? E assim, aí eu acabei tendo a ideia de fazer o congresso, né? Produzir o Congresso Abuso Narcisista, né? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer também a Cris, né? Porque ela tem sido realmente muito usada por Deus, né? Para falar sobre esse lado espiritual, que, como eu falei, muitos outros canais não falam, infelizmente falam mais sobre a parte psicológica, né? Enfim, no ramo mais científico, né? E muitos até preferem não misturar as coisas, mas a Cris, ela fala conforme a palavra, né? Ela estuda mesmo a palavra, então, assim, não é qualquer pessoa que fala sobre essa questão, né? Então, a Cris fala é, com, com verdade sobre isso, sabe? Na palavra mesmo. Então, agradecer a Deus pela sua vida, Cris, porque realmente você é uma bênção, você sabe disso, eu já falei diversas vezes, e que Deus possa continuar te usando, te capacitando a cada dia mais. É isso. Linda, eu que agradeço a Deus por sua vida, e muito obrigada pelo seu testemunho e pelo seu carinho também. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque muitas pessoas vêm, inclusive, eu creio que são os próprios narcisistas, as narcisistas, né? Porque eles não querem que a gente conheça essa parte, porque quando a gente realmente tem esse discernimento, essa consciência dessa parte espiritual, ninguém mais vai ficar perto ali, né? E lógico que eles não querem isso, eles querem que a gente ache que é trauma, que eles, tadinhos, precisam do nosso amor, da nossa ajuda, e realmente não há nada que a gente possa fazer para ajudá-los, porque eu vejo próprios narcisistas que têm canal no YouTube que eles falam, não tem como você, não tem amor suficiente de você para eles, para elas, que vá consertar o que está quebrado dentro deles. Só existe um que é capaz de fazer isso, é nosso Criador, é Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e eles têm que querer. Só que eles não querem fazer isso, eles querem que a gente fique lá tentando salvá-los, né? Para que assim eles possam manter a gente ali para abusar e jogar toda essa coisa que tem dentro deles, esse lixo, né? Que eles mesmos falam que é lixo, em cima da gente para aliviar, né? O que eles já sentem o tempo inteiro. E como eu falei, Samara, você sabe, a Samara me conhece de perto, a gente conversa todos os dias praticamente, ela que está sempre aqui, esses slides lindos e maravilhosos, como eu falei, é ela sempre que faz para mim, e eu sou muito grata pela sua vida, porque tudo que você faz é com amor, e isso não tem preço, sabe? Porque eu também tive muitas pessoas perto de mim, que hoje não estão mais, que Deus me revelou que tinha esse transtorno, eu me afastei, e chegou um momento que eu falei, não vai sobrar ninguém, como assim, né? Mas Deus, Ele traz outras pessoas, e você, Samara, é uma delas, que Deus colocou na minha vida, e foi através desse transtorno, né? Porque eu fiquei sabendo sobre o seu canal, o seu trabalho, tanto na ONG, da Ajuda a Elas, quanto da conscientização, linda, ela colocou aqui, gratidão, conscientização do narcisismo, né? E foi assim que a gente acabou se aproximando, se conhecendo, estamos aí firmes e fortes. Já fizemos várias lives no meu canal também, para quem não assistiu, procura lá, que é bênção. E é isso, quem mais colocou aqui? Peraí, pode contar a história... Espera só um pouquinho, deixa eu ler aqui. A Ludmila está falando, pode contar a história por mensagem, Cris? A pessoa está próxima. Ela está falando o caso dela por mensagem? Pode, mas se você puder mandar por e-mail, eu posso gravar um vídeo, porque aqui agora... Espera só um pouquinho, Amanda. Ludmila, fica a critério seu, você vê o que você acha melhor. Se você sentir à vontade, já que ele está aí perto, você escreve. Se não for muito grande, eu posso compartilhar aqui com todos. Se não, você manda por e-mail para mim, relato.sobrevivente@hotmail.com, que aí eu posso conversar com você por lá. E se você quiser, eu posso gravar um vídeo também para postar no canal, e aí ajuda outras pessoas também. Eu tenho relatos lá no canal que eu faço. Obrigada, viu, Natália? Não tinha entendido. Linda, obrigada.
Então, Amanda, pode falar. Então, talvez ela esteja no ambiente de trabalho para repassar uma história para você que ela não consiga, porque a pessoa que ela vai mencionar provavelmente é um narcisista que está próximo, né? Pelo que eu Sim, entendi dessa moça, da e- história. Dando um repasso, assim, da minha experiência, eu venho da área da educação, vejo muito, hoje eu vejo, antes eu também não via, porque eu entendi o narcisismo como, é uma pessoa vaidosa, um pouco centrada nela mesma, imagina, acho que vai ser capaz de uma sabotagem, de uma situação incoerente ou que não vai ter empatia. Não, eu não tinha essa percepção, até que é como você falou, né? É um livramento, vem uma situação que te conecta com o divino, assim, para te abrir os olhos. E de repente eu li um artigo sobre o narcisismo, um artigo mesmo dentro da psicologia sobre os transtornos, e isso caiu assim, do nada, no meu computador. Eu estava fazendo outras pesquisas e tal, e de repente, puf, um link, no momento que eu precisava entender o que era isso, porque eu estava cercada de pessoas desse naipe, assim, em ambientes de trabalho, né, sofrendo assim, uma situação que fica te testando seus limites e tal, né, porque eles vão jogando aquela corda e ao mesmo tempo sabotando, e vamos ver, e vai testando, e vamos ver, né. E aí isso aconteceu dessa forma, mas eu também não tinha ideia do narcisismo, assim, da questão do transtorno. Foi aí que isso caiu como uma luva e eu comecei a procurar os canais também depois, porque aí eu queria realmente desvendar tudo, e foi onde eu cheguei também ao seu canal, que eu sigo, quando você começou a fazer os relatos e tal. Eu falei: "Nossa, isso foi uma coisa divina mesmo, sabe, de proteção", e para você entender sobre a questão da espiritualidade, né, que depois com os vídeos, com os relatos de outras pessoas, com histórias que você narrou e tal, que eu fui vendo a complexidade de tudo isso. Quanto complexo é para você atingir um ser humano desse e como você diz, muitas vezes é preferível que você não atinja, que você não desmascare e deixa para a lei do retorno, para Deus se livrar disso da sua vida e dar a lei do retorno, assim, da compensação para essa pessoa, não queira nem saber, né. E também na medicina eu observei isso, na área também. Na política eu já falava sobre isso, eu falava: "Uma pessoa comum, em poucos sentidos ela vai pra política, porque ou você corrompe ou você é corrompido, né, a política é assim, ou você domina ou é dominado, né, ou você influencia ou é influenciado". E é onde eles gostam mesmo, porque tem o poder, tem a influência, tem tudo, entendeu? Tem tudo. E aí eu só agradeço, né, de conhecer agora na live, mas já vim seguindo e vendo seus vídeos também me trouxe muito esclarecimento. E é aquilo, né, que você precisou passar, mas assim, de forma que você também teve um livramento, um arrebatamento, porque você também precisava ter essas informações para livrar, e depois eu livrei várias pessoas. Porque depois você consegue pegar isso no ambiente de trabalho, no ambiente de amizade, na própria família, você consegue pegar isso e aí você consegue dar livramento para outras pessoas, consegue ser a clareza, assim, tipo assim, a luz no fim do túnel mesmo. Você vê que muita gente passa por situações inenarráveis, assim, que você fala: "Não, não é possível". E aí você consegue encontrar essas pessoas e, de certa forma, tipo, passar essa luva para elas. Aquilo que cai na sua mão como uma luva, você consegue passar depois, exato, sabe. exato. Isso é o mais lindo, né? Porque Sim, a gente passa pelo processo, cada um é desperto em um momento, na hora perfeita de sim, Deus, quando a gente está preparado, preparada, né? E aí a gente sim. passa por esse processo, e aí então agora a gente consegue ajudar outras pessoas que estão sendo também despertas todos os dias. Na palavra de Deus fala: filhinhos, fiquem firmes na fé, né? E ele fala: Sim. muitos de nossos irmãos estão passando pelo mesmo aqui no mundo. Não, e aí você vira um instrumento dessa clareza para as pessoas que estão ali no fim do túnel, elas não sabem o que elas vão fazer, elas não têm essa clareza, e assim como você não tinha, você achava que era uma coisa de beleza, de vaidade, que a pessoa era muito centrada em si, mas nada além disso, assim, você pensa no mito de Narciso, na situação do autorreflexo, que a pessoa é voltada para ela, mas você não pensa
em tudo que ela pode fazer e até matar, né, até chegar num princípio de acabar com uma vida, se essa pessoa ficar no caminho dela, entendeu? E nessa época foi muito interessante, porque aí eu comecei a fazer amizade com pessoas que já estudavam isso, com psicólogos muito renomados, com peritos criminais. Eu comecei a ir a eventos e conhecer pessoas dessas áreas, que falavam assim, sabe, tudo detalhadamente. Aí eu falei: "Nossa, era para ser, assim, uma coisa de esclarecimento total mesmo". E aí agora eu vejo os canais que abordam de forma séria e que evidenciam isso, né, todo tipo de situação que uma pessoa comum, saudável, né, não tóxica, pode passar, perante essas pessoas que são disfuncionais, elas gostam do jeito que elas vivem, elas se titulam como vazias, quebradas e que com uma infância traumatizada, mas todo mundo teve alguma coisa que abalou na infância. E nem todo mundo vai ser uma pessoa autodestrutiva e que quer destruir o mundo igual eles são, entendeu? E sem escrúpulos, né, porque eles são imorais, eles não têm escrúpulos, não têm regra. É um jogo que eles modificam a bel prazer, então tem uma regra para você lidar com essas pessoas, é o que convém, né. Então a todo tempo eles estão modificando essas regras, as situações, períodos de sabotagem, tudo, Exato, e entende. nada justifica, né? Hoje mesmo Não, eu coloquei um vídeo no canal que eu traduzi um vídeo de uma narcisista, que ela fala que é de caso pensado, é intencional, ela explica sim, como que ela faz para destruir relacionamentos e o prazer que ela tem em fazer aquilo, e ela fala que é porque ela precisa, ela se sente especial quando ela faz isso, porque ela conseguiu agora tirar aquele parceiro daquela mulher e agora ele está ali querendo ela. e é Simplesmente. visto como um desafio, né, tipo assim: "Ah, é um desafio eu entrar, fazer uma triangulação? Ok, mas eu vou participar, porque esse é o jogo, eu tenho possibilidades, eu sou bonitinha e tal". A narcisista vai soltar a sedução dela, o narcisista homem também vai jogar essas cartas, vai vir com poder, com sedução. E assim, eles têm muito dentro deles que aquilo é um jogo, que eles vão entrar naquela história que não é deles e não vão permanecer. Eles É, realmente só querem ali, é como se fosse uma piscina limpa, eles querem ali jogar um vaso de terra. exato. Simples, a piscina tá ali limpinha, tá todo mundo se divertindo, Você vê, mergulhando. e você vê como não bate, né, Amanda? Porque quando ela fala que é para se sentir especial, a gente fala, ah, tadinha, porque ela não se sente especial. É, porque tem tantas outras coisas que ela pode fazer para se sentir especial sem machucar o outro, mas não é isso, é porque tem o prazer Mas mesmo não é isso, de ferir, porque está ferida, quer ferir os outros também, tem esse prazer. são os baldes vazios, eles nunca vão se satisfazer com nada, realmente, com nada, nada é capaz, né, porque tem o vazio espiritual também, então, É, nada, é o caráter, por isso que eu falo, é o caráter. todos nós, vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu sei que você tem uma vulnerabilidade, está passando um momento difícil, ou você tem uma fraqueza, o que eu, você, pessoas que têm amor ao próximo, que desejam o bem ao próximo, vai fazer quando vê isso? A gente quer ajudar essa pessoa, porque ver essa Sim, pessoa bem, pessoas funcionais, normais, né, ver eles essa são pessoa totalmente bem, feliz, vai alegrar a gente, porque é da nossa natureza ajudar e ver a alegria do outro é a nossa alegria. O que os sim, narcisistas, as narcisistas fazem, que é mau caratismo? Quando eles percebem uma fragilidade, uma vulnerabilidade, então eles vão aproveitar isso para se infiltrar, para tirar de você o que quer tirar, então vai usar isso contra você, em vez de te ajudar, não, vai usar a favor deles e ainda piorar mais ainda a tua situação. Por isso que é tão importante o conhecimento de como eles funcionam, sim, e o mais importante ainda é a gente se fortalecer, né? Buscar em Deus, que é só Ele que pode suprir também as nossas carências, que nós também temos nossas carências, para que outros não voltem e não encontrem abertura ali, porque já vai estar tudo preenchido por Deus, porque eles só entram nas sim, brechas, né? Então, assim, uma vez que Deus revela, não é algo de errado em nós, não, temos vulnerabilidades, mas porque vivemos num mundo onde jaz o maligno, temos que ter esse cuidado, prudentes como as serpentes, para que
a gente possa reconhecer com quem a gente está lidando, ter esse discernimento de espírito, quem está agindo através daquela pessoa, e já se afastar. E não tentar ficar lá salvar essas pessoas, porque a gente não tem esse poder. A gente ora... não tentar salvar nem se vingar, né? Porque aí a coisa vai ficar pior. Tipo assim, o melhor é fazer, evitar contato zero mesmo, porque não tem, assim, aquilo que você vai fazer que vai eliminar o problema. Eles vão criar mais problemas. Eles vão ficar naquele jogo, naquela negatividade, naquela situação tóxica até esgotar você, de alguma maneira. Eles não sabem como, mas tudo é válido para eles, como eles são imorais, tudo é válido. Sim, Entendeu? a Não tem Manuela, regra. ontem, Amanda, não sei se você não estava aqui ontem, não, né? Não, ontem não. É a primeira vez, tal, que eu tô conseguindo conversar e tal. Que E legal. entrar, né, numa live pelo convite, né, que eu consegui participar. Também foi por um acaso que eu consegui entrar no grupo, né? Por acaso não, né? Acho que é o momento certo, que você tem que Sim. estar aí interagindo, né? Que legal, fico muito feliz. Seja bem-vinda. Então, a Manuela ontem estava compartilhando com a gente que ela... Você pode até falar aí, Manuela, se você quiser. Que ela começou a fazer, falou, eu vou ser melhor. Começou a fazer tudo mais do que ela já estava fazendo, e ele só piorou. Só piorou. Sim. Quer dizer, não tem o que a gente faça. Esse narcisista que eu acompanho o canal dele, ele fala assim, vou até dar um exemplo aqui para vocês. Ele faz assim, vou pegar um pedaço aqui de papel. Ele fala assim, quando você está tentando salvar um narcisista, você faz assim, você quer ajudar ele, você fala assim, olha, eu vou te dar esse pedacinho de mim. Aí você arranca de você e dá para ele, ou para ela. Sim. Ok? Agora você já não está mais completa. Aí você, mesmo assim, ele ainda não está bem, ela ainda não está bem, você quer ajudar, você vai lá e dá mais um pedação de você, e toma. Agora você está assim, Ainda assim, você fala, quer saber? Toma tudo de mim. Aí o que ele faz? Ele olha para você e fala, cadê? Você não é mais nada. Eu não preciso mais de você, você está quebrada. Então, você tentar salvar um narcisista, ele pega isso daqui que você deu para ele, agora ele vai usar com a próxima. Ou contra você. E você, agora que ficou quebrada. Sim. E você acha que tem gratidão? Que ele está feliz, que ele te agradece, que ele vai ficar com você agora e vai te ajudar, ele vai dar de volta para você voltar a ficar completa? Mas nunca. Então, ele fala, você tenta salvar uma pessoa quebrada, você é que fica quebrada. Com certeza. Então, amor próprio, se colocar em primeiro lugar, se valorizar, não é ser egoísta, porque o codependente, ele cresce condicionado a acreditar que é isso, e é por isso que a gente acaba ficando lá, porque é a esperança, porque a gente crê que isso é possível, por isso que o conhecimento nos liberta, uma vez que você sabe que nós não temos esse poder, só Deus tem esse poder, e a pessoa mesmo assim tem que querer. Tudo com eles é muito imediato, né? Tudo com eles é muito rápido, tipo assim, não tem um tempo, é tudo muito, conhece hoje, já tá junto amanhã e tal, e tudo tem que acontecer rápido, porque eles não têm constância, eles não têm conteúdo, eles sabem disso, quão desinteressantes eles são. Então, tem que ser tudo rápido, porque se a pessoa saca, ela não vai se relacionar com uma pessoa dessa que faz um personagem a todo tempo. Porque eles são personagens, né? Eles não têm uma característica, eles não sabem nem quem eles são, porque eles já se perderam na infância, né? Eles já mataram a criança interior. Então, para eles, sabe, é o que melhor parece. Então, eles vão sempre injetar um personagem. Exato, Amanda. Obrigada, viu? Eu vou deixar a Natália falar um pouquinho. Clóvis, eu já vou dar a palavra para você, que a Natália ainda não falou, então deixar ela falar um pouquinho. Eu vou ler aqui a mensagem da Ludmila e aí eu passo a palavra para você, tá bom? Natália, pode falar, linda. Tem que abrir o microfone. Mas não vai. Boa noite, né? Primeiro. Boa noite, gente. Mas você não vai ver a da Ludmila primeiro, não? Pode ver o dela, depois eu falo, então. Você quer que eu leia primeiro dela? Pode ser, depois eu falo. Ok. Cris, aí vai o caso. Ela colocou: a avó tinha um bar e pedia para a mãe cuidar porque atraía os homens para ela ser jovem. Minha mãe odiava. Em uma das vezes, um homem aproximou da minha avó, falou para a mãe namorar ele,
porque tinha uma padaria e tudo. Ele era bem mais velho que a mãe. Ela 16, ele 35. Ela engravidou com 16 anos de mim. Teve depressão pós-parto, minha avó expulsou ela de casa quando descobriu a gravidez. Hoje ela é agressiva, às vezes está bem, às vezes briga do nada, grita e às vezes me taca os objetos. Com meu irmão a relação é tranquila e leve, só comigo que é assim. Ela me vê como inimiga, fala que eu odeio ela. É muito interessante, e é isso que acontece mesmo. Não dá para saber quando eles vão surtar, né? Do nada a pessoa está bem, de repente começa a gritar, como ela colocou aqui, às vezes está bem, às vezes do nada. É porque essa parte boa que a gente vê neles, né? Porque não existe como você ficar num relacionamento abusivo se não tiver alguma parte boa, faz parte da manipulação. E a parte boa, grande parte das vezes, é porque nós vemos o melhor nas pessoas. A gente vê o bom onde às vezes nem tem. Porque essa bondade está em nós, não somos perfeitos não, tá, gente? Não vai confundir, pecamos, erramos, mas vemos o melhor no outro. Nossa essência é a essência do nosso Criador. Temos características do Pai, fomos criados, feitos à imagem e semelhança dele. E é isso daí que acontece. Abuso é isso. E não existe empatia, não existe amor, eles não se amam, então o que eles vão dar para o outro? Não tem. Eles fingem, né? Pode falar, Natália. Pode falar. No caso dela ali, né, da Lud, eu tô falando isso porque eu conheço ela, tá? Ah, que da legal. Lud. Então, fala um pouquinho mais. Não, eu vou falar assim porque ela não pode falar agora, tá? Sim. Mas o que eu vou falar é só o caso, assim, porque o dela, eu lembrei de algumas coisas que eu até tinha conversado com a senhora aquele dia, né? Sim. Que, assim, só que isso eu não falei, que a gente observa, igual eu falei pra minha mãe, parece que depois que a gente conversou, ok, abriu, assim, uma luz no fim do túnel, tudo fez sentido, e ok, mas 24 horas parece que a gente vai lembrando, 24 horas depois, né? Vai lembrando depois da infância, você vai assim, meu Deus, realmente, gente, mas... Então, assim, o que aconteceu no caso, só fazendo uma comparação do meu com o dela, né? Assim, Sim. claro que não é exatamente igual, mesma razão, mas assim, eu sempre observei que depois que eu saí da casa dos meus pais, né, que eu casei e tal, a minha relação com meu pai mudou muito, sabe? Melhorou, assim, da água pro vinho. E eu pensei que era só porque eu tinha chegado aos meus 27 anos, eu tinha amadurecido, 22, né, 25, né, na casa dos 20, né? Mas não foi isso. Agora, depois que eu entendi, é o que a senhora acabou de falar, é da metáfora. Porque enquanto ele estava o tempo inteiro, né, eu estava sendo esgotada, eu estava acabada, eu não tinha mais forças. Então, assim, era muito complicado o nosso relacionamento. Mas depois que eu saí, é como se eu tivesse me reconstituído novamente, que é o que a senhora falou do contato zero. É Sim. isso que aconteceu. Então, assim, depois que eu saí, né, tive o contato zero praticamente, né, comparando com anteriormente, que eu morava. Então, é como se eu tivesse reconstituído, né? E hoje acaba que, assim, a minha relação é melhor, por quê? Porque eu tô por inteira. Então, assim, obviamente que eu vou ceder algumas coisas, né? Porque, assim, ele é meu pai, né? Um exemplo e tal. Mas não é a mesma coisa de eu estar fora. Porque eu estando fora, né? De certa forma, é muito mais fácil, porque eu tô inteira. Então, assim, eu tolero mais as coisas. E quando eu já estava naquele contato, assim, o tempo todo, eu estava exatamente do jeito do papel. Eu não tinha mais, praticamente, assim... Não estava dando conta mais de tolerar coisas que antes que agora eu tolero. Então, assim, mas no caso da Lud, no caso ali que ela é filha, né? Mas, assim, no caso do relacionamento, tipo, marido, mulher, namorada, a pessoa percebe, ok. Mas no caso, assim, de mãe e filho, entendeu? De pai e filho, que no caso, que mora dentro, o que faria para poder amenizar? Porque não tem como a pessoa sair de casa, né? É. Então, o melhor a fazer nessa situação onde a pessoa não consegue sair ainda, depende do caso, né? Porque se não tiver agressão, no caso da pessoa estar entre a vida e a morte, tem familiares, tem que buscar uma maneira, né? Até mesmo medida protetiva, que hoje já existe lei para tudo isso. Mas no caso de não ser nesse Só nível... psicológica, né? Se for... E mas nem é só, né? Desculpa pela palavra, não é só, porque é grande exatamente. coisa. Sim.
nessa parte, o melhor a fazer é você não abrir a sua vida, não contar, só é pedra cinza que dizem, né? É você ter prudência, ter cautela, não falar dos seus sentimentos, não contar da sua vida, o mínimo possível, só realmente o que precisa ser falado, né? E evitar, e muita oração, né? Que Deus protege e que Ele mostre, né? O caminho, o melhor caminho a seguir, a pessoa buscar o que for preciso para poder ter a independência financeira, se no caso ainda depender financeiramente, para conseguir sair. No seu caso, foi porque você se casou, né? Sim, assim, inclusive já até me perguntaram, assim, algumas vezes se eu me casei, porque eu casei cedo, né? Se eu me casei para sair de casa. Eu falei, olha, no meu caso, não. Mas tal, aí me perguntaram, só se foi indiretamente, sem eu saber, mas pelo menos intencionalmente, não. Mas eu imagino que deve ter várias pessoas no mundo que imagino assim, né, que casam e tal para sair, mas no meu caso não foi. Né? Até porque eu tenho ainda, assim, codependência, entendeu? Dependendo do que eu tô fazendo, ele me ligou, a água parou, eu sei que eu tenho que atender, sabe aquela coisa, assim? Sim. Peraí, eu preciso explicar o que tá acontecendo aqui, né? Como se a gente tivesse na cabeça, como se, meu Deus, se eu não fizesse isso, se eu não atender agora, meu Deus, eu tô fazendo uma coisa muito errada. Mas é a questão da codependência, do narcisismo, né? Enfim, é tentar entender. Hoje, o que eu penso, né? Quando ele já começa, tipo, ele me liga, ele fala coisas, eu tenho que entender. Eu coloquei na minha cabeça o seguinte: por mais que ele fale, ele me xinga qualquer coisa, ele xinga, fala um monte de coisa, ele é o top, você é a burra, você não é nada. É assim, né? Que ele é o rei, o narcisista, ele tende a ser superior, né? Então é só ele. Então, o que eu penso, né? Hoje, né? Principalmente depois de ontem, né? Mas eu tento colocar na minha cabeça, nada que eu for falar, eu vou conseguir mudar a opinião dele. Então, tudo que ele fala também, que ele me xinga e tal, antes eu rebatia, achando que ele ia tentar mudar. Eu falo, gente, eu vou tentar, eu tô só me acabando cada vez mais, me ferindo. Então, assim, eu cheguei à conclusão que meio que, assim, hoje eu vejo ele como ele ou, tipo, qualquer pessoa que eu vejo, né, assim, desse jeito, que eu começo a me identificar, assim, esses problemas, eu penso assim, é digno de pena, gente, é doente. Então, assim, é o que eu escutei e eu guardei para mim. Se blinda. Não deixa entrar. Não é que tá falando assim, eu pelo menos coloco na minha cabeça assim, ele tá falando porque ele sofreu, tem os transtornos, mas assim, é uma doença, ele é doente. Então, assim, eu não vou colocar, não vou deixar entrar. Eu tento o máximo, né? E assim, é isso mesmo, queria só compartilhar mesmo. Pena que o Ângelo não está aqui. O Ângelo, ele também tem um testemunho muito forte, pai dele também, né? Tinha esse transtorno, ele já não é mais vivo. E é muito interessante ver como tem muitas coisas parecidas. E no caso da sua situação, né? A gente pode conversar depois melhor sobre isso, mas eu não sei como é que ele te agride, o que ele fala. É importante você também se proteger no sentido de impor um respeito, sabe? Se a pessoa não respeitar os seus limites, você faz o que for melhor para você. Assim, hoje eu consigo, assim, não me importar. Inclusive, as minhas irmãs até falam, meu Deus do céu, como é que ele xingou todinha desse jeito? Aí eu, gente, eu não importo, porque eu sei que, tipo assim, que, não, assim, eu tento, hoje eu consigo não deixar entrar, mas eu acho que eu só consigo porque eu tenho praticamente o mínimo de contato. Que é isso que eu me preocupei com a questão da Ludmilla, né? Que eu até coloquei aí e tal, porque no caso ela tem a idade que eu tinha na época, né? E ela mora, né, com a mãe, mas aí é isso, né? É o que a senhora falou, é tentar segurar o máximo enquanto não tem independência financeira. Sim. Então, ela falou que ela engravidou com 16 anos, né? Teve depressão pós-parto e a minha avó expulsou ela de casa quando descobriu a gravidez. Hoje ela é agressiva, a mãe dela é agressiva com ela. Então, com ela, isso. Eu vou falar aqui porque ela só escreveu. E olha como a mãe dela é agressiva só com ela, é só com ela. Okay. Com o irmão, não. É como se, por causa da gravidez dela, que ela foi a primeira, né? Como se a gravidez dela tivesse atrapalhado a vida dela, porque ela teve que parar de fazer a faculdade, enfim.
Ah, então por que ela não tomou uma pílula anticoncepcional e não se protegeu? Ainda bem que Não, ela mas aí que tá, a avó meio que empurrou ela, entendeu? Pra esse senhor, que era, tipo, mais ou menos o dobro da idade dela, né? Sim. Porque tinha condição financeira. Foi a avó, ela tá escrevendo aí, foi a minha avó mesmo. A avó empurrou ela então, igual até comentei com ela, não sei se a avó também era narcisista. É assim, mas não tem dúvida. Deus me livre, gente. Mas, poxa vida, gente, que mãe que faz isso? Se ela empurrou ela para ficar com a Mela engravida e ela expulsa ela de casa? Como assim? É totalmente sem sentido, né? É lógico que tem que fazer uma análise, que tem várias outras coisas que provavelmente... Sim, ela tá contando por alto aí, né? Mas que o que dá para entender é meio que isso é o que eu falei para a Ludmilla, é o que ela sente. A Ludmilla sente como se ela fosse uma... Como é que eu digo? Ela tivesse atrapalhado a mãe dela, entendeu? Sim, mas pensa bem, eu, você e você mesma, Ludmilla, vamos dizer que acontecesse isso com você e você ficasse grávida, né? Se tivesse planos. É uma vida dentro de você. Eu creio que nada acontece por acaso. Se foi assim, então você vai ter essa criança e você vai ver o lado bom e fazer o melhor por isso, e os planos virão outros. Você não põe a culpa numa filha de que você estragou os planos, e por mais que a mãe dela tenha empurrado ela para ele e tudo mais, ninguém obriga e força ninguém, não sei o caso, a não ser que ela seja uma pessoa bem psicopática mesmo, de ter forçado. É muito complicado a gente falar quando a gente não está na situação, mas você percebe que não tem empatia. Como que agora, então, ela vai falar para a filha, porque, pelo que parece, ela deve jogar na cara dela que ela estragou os planos dela, da vida dela, a faculdade e tudo mais? Sabe, você não faz isso com uma filha, você não fala isso para uma filha. Você é grata a Deus, é uma vida, é sua filha. Isso é Então, se ela faz isso, é porque realmente tem um transtorno mesmo. Porque ela tem que ver as outras. Ela falou que hoje ela é agressiva, às vezes está bem, às vezes briga do nada, grita, e às vezes me taca os objetos, gente. Lógico que isso é abuso. Na verdade, ela que nunca foi atrás, porque nunca teve essa vontade, essa motivação, nunca lutou pelas coisas, e aí usa como desculpa que não deu certo na vida, porque deixou a vida para cuidar das filhas, entendeu? Abandonou. Ela é uma mãe tão maravilhosa que ela abandonou tudo para cuidar das filhas, e por isso que ela não realizou o sonho. Então, de certa forma, ela está dizendo o quê? Que ela é tão maravilhosa também, que ela só deixou de fazer isso por causa... Nossa, então é o ego de si mesmo, de novo. Cuidar de vocês, e agora vocês fazem isso comigo, suas ingratas. É igualzinho, se repete. Bom, vamos deixar Cadê o Clóvis? A Clóvis, pode falar. Natália, obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu já falei até demais. Eu só quis ajudar ela ali, porque ela não pode falar, tá? Obrigada. Mas ela tá com fone de ouvido, viu? Pode falar aí. Agora, você, Natália, precisa trabalhar isso aí por conta da codependência, porque, querendo ou não, se ele está desrespeitando e falando coisas, sabe, você não é obrigada a ouvir, e você, né, tem que colocar o limite. Olha, pai, eu sou sua filha, eu te respeito, e isso que você está falando é desrespeito, então eu gostaria que o senhor respeite, né, eu como sua filha, senão eu não vou mais falar com o senhor. E aí, se ele quer continuar falando com você, ele vai ter que te respeitar. E se não respeitar, você corta e simplesmente quem vai perder é ele. Né? Agora, você que tem que saber, a vida é sua, mas a gente tem que se respeitar, sabe? Porque, querendo ou não, eles falam coisas que machucam e isso faz mal pra gente. Tira a nossa energia. A única coisa que eu acho ruim, assim, é porque eu não importo, né? Mas, por exemplo, vou te dar só um exemplo que é triste. O meu filho, por exemplo, ele já viu o meu pai falando umas coisas. Teve um dia, vou te dar um exemplo, meu pai, ele xinga, é muito assim, de povo, mas assim, o lado não é tipo pelo menos de beleza, assim, porque eu já vi narcisismo que é com questão de beleza, né? O dele é inteligência, porque só ele é inteligente, o resto do mundo é burro. Então ele me xinga de burra, e todo mundo, 24 horas. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O meu filho, escuta ele me chamando de burra. Teve um dia que eu não entendi, não sei o que aqui dentro de casa, não sei o que foi, e o George, meu filho, entendeu. Ele, mamãe, o que é isso? Você é muito burra. Como ele aprendeu isso? Ele ouviu ele me chamando, entendeu? Então, assim, esse aqui é o problema. Esse que é o problema, que eu fiquei chateada.
Então, você policia isso e cuida antes que fique agora o teu pai e o teu filho já te desrespeitando. Se você não se impor por causa da codependência, que isso é normal de acontecer, mas você pode colocar limites e deve colocar limites. Ora por ele, mas blinde, principalmente guarde o seu filho, tá? Porque é tanta toxicidade que parece que não, eu não ligo, mas já está afetando o seu filho. E depois, para mudar isso, daqui a pouco tá teu filho fazendo terapia também, entendeu? Não vale a pena, não. Mas ora que Deus vai te mostrar o caminho. Eu não estou falando para você deixar de falar com seu pai, não, mas colocar limites. E se ele não respeitar, os narcisistas, eles só vão respeitar os nossos limites se tiver uma consequência para aquilo. Porque o que eles fazem muitas vezes, eles brincam com nossos sentimentos, e aí a gente fala, se você continuar fazendo isso, eu não vou mais ficar com você. Aí eles fazem para testar a gente, e aí a gente continua lá. E aí eles vão fazendo mais e mais e mais, só piora. Porque sabe que a gente nunca vai fazer nada. Né? Então, mas é isso. A Amanda colocou tudo o joguinho deles, eles não sabem o que é sonho, e muito menos objetivos de vida, é verdade. Minha mãe compara com meu irmão. Desse modo, Cris, que eu sou ruim, ele é bom. Principalmente porque ele é homem. Normalmente, quando a mãe é narcisista, é o filho dourado, né? E você, bode expiatório, que eles falam. A Luzinete também escreveu aqui algo. Minha mãe é assim até hoje. Eu apanhei muito. Tudo de errado era minha culpa. E falava que estragamos a vida dela, que nós viemos só para acabar com ela. Está aqui em casa reclamando e falando porque não morre. O que chateia é que está na minha casa e está me tratando como empregada. É isso, gente. Só Deus na causa mesmo. Muita misericórdia de Deus, porque não é fácil, viu? Enfim, vamos lá. Clóvis, pode falar. Não vou estender muito, porque já passou. Fica para outro dia. Assim, não, referente aos tópicos que você listou nos seus slides, aí você falou sobre a despersonalização, né? Uma vez eu vi um vídeo, acho que sobre um psicopata lá, americano, não sei se é Jason o nome dele, ele fazia parte de uma seita que tinha fundado lá, e ele nunca tinha matado uma pessoa sequer, mas ele convencia as pessoas a matarem por ele. Não sei se você sabe de quem eu estou falando. No mínimo, ele fazia uma despersonalização. Então, assim, no caso, os psicopatas, narcisistas, além deles despersonalizar as pessoas, eu acho que eles também convencem as pessoas normais a também pensarem como eles e despersonalizarem as pessoas como eles fazem também. Assim, é a linha de raciocínio que eu estou seguindo. Isso acontece, não acontece? Sim, o tempo inteiro. Os psicopatas, eles manipulam as pessoas a fazer o que eles querem fazer para eles não sujarem as mãos, né? E no caso, eles influenciam as pessoas e as pessoas acabam se tornando minions, né, deles para fazer a vontade deles. Né? E para pensar... Não, porque assim, na hora que você passou o slide, na hora, assim, sabe assim, quando, bum, explode uma coisa na sua cabeça? Na hora, eu já me veio a Alemanha nazista. Porque um país inteiro perseguindo os judeus, aquele genocídio todo. Agora, nesse Brasil agora, esse momento político que a gente está vivendo, não falam bem de A nem de B, justamente para não polemizar aqui, porque cada um tem seu pensamento, sua filosofia. Mas a gente está vivendo um momento onde assim, a gente tem cérebro, a gente raciocina, a gente vê as coisas. A gente vê que tem um monte de gente manipulada que está vendo as outras pessoas, despersonalizando as outras pessoas, e é um tal de cometer stalk, porque eu não penso como seu partido, eu não voto no seu político. Isso eu estou falando, não estou citando nomes, tá? Mas o que eu percebo é isso, assim, que aqueles narcisistas, psicopatas que estão no poder nesse momento no Brasil, está convencendo um monte de gente a despersonalizar as pessoas. E as pessoas acabam assim, todo mundo agredindo todo mundo, e as pessoas esqueceram que ali atrás tem seres humanos, né? Que não é porque você não vota no mesmo cara, enfim, ou não tem a mesma corrente filosófica política, que você está completamente despersonalizado, né? Quando eu falei da despersonalização aqui nesse caso, ele explica, esse psicopata, que no caso ele
É no sentido dele conseguir olhar para outra pessoa como um objeto, porque aí quando ele vai e mata essas pessoas, ele não vê como um humano, então para ele fica mais fácil de fazer aquilo que é algo totalmente desumano, né? Mas o que você está falando, eu entendo no sentido de, sim, eles manipulam, eles querem que as pessoas sigam o que eles querem, que pensem como eles, né? E o mundo vira essa bagunça, mas eu te falo uma coisa, Clóvis, todos nós temos livre-arbítrio e fazemos nossas escolhas. Eu falo isso porque, por mais que venham eles manipular, influenciar a gente para fazer o que eles querem que a gente faça, ainda assim é nossa escolha. As Ok? pessoas acabam, querendo ou não, elas acabam permitindo, ou elas também têm uma certa semelhança para se deixar fazer, entre aspas, é, seguir o que eles pedem para fazer. A gente está falando aí, a pessoa tem livre-arbítrio, por mais manipulado que talvez a pessoa seja, ou induzida, querendo ou não, no fundo, tem uma certa semelhança de caráter até para a pessoa fazer o que fez, né, na Alemanha nazista, em manipulação, eu estou falando de manipulação de massas, entendeu? Uhum. Sim. No fim, resumindo tudo, assim, que fica mais fácil até para a gente poder entender nessa parte, quando vai para o espiritual, que eu vejo que é assim, ó, no mundo, todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós nascemos do pecado. E aí fazemos nossa escolha. Vamos seguir a nossa própria vontade ou vamos seguir a vontade de Deus, que é soberano e sabe de todas as coisas? Então, o mundo, quando começa com essa coisa de político, é uma idolatria, é uma coisa de brigar e matar uns pelos outros por causa disso. Gente, é Deus que está no controle de tudo, é Ele que manda. Se Ele permitiu entrar quem for lá, a gente tem que respeitar, a gente tem que saber que acima de tudo está Ele, e não entrar nessa vibração, nessa energia, nessa coisa de mal-estar, de toxicidade, ficar, ó, na palavra de Deus, ficar em paz, saber que Ele está no controle, que só vai melhorar quando Jesus voltar para governar. Até que Ele volte, só vai piorar. Mas Deus fala, não desanimem, porque eu venci o mundo, então fiquem firmes na fé, e Ele protege a gente, e está tudo certo. Mas existe, o mal existe, e por isso é tão importante a gente saber como eles agem, as armas deles, e a gente se cobre o quê? Das armas espirituais. E aí, nada nos abala e não somos influenciados por eles. Por quê? Porque estamos sendo influenciados pela verdade que nos liberta. Esse é o grande segredo, inclusive em relação aos transtornos de personalidade, esses abusos todos que eu passei e que todos nós passamos. No fim, o maior aprendizado foi colocar Deus acima de tudo em primeiro lugar, porque quando a nossa influência vem do nosso Criador, o inimigo não consegue entrar aqui, ó, porque eles precisam entrar aqui para manipular a gente, para fazer o que eles querem que a gente faça. Se você já tem isso aqui firme na rocha, firme na palavra de Deus, a tua influência vem de Deus, não tem quem entre para mudar isso. Eu não sei se você tem essa informação, eu nem sei se essa informação é uma informação difundida, mas eu já vi em alguns vídeos, que em alguns sites também, de que o narcisista, eles também, quando eles querem fazer você virar um narcisista também, né? Então, é isso, né? Tipo assim, alguns narcisistas, eles levam a pessoa até a morte, até o suicídio e tal, mas o prazer de alguns deles, pelo que eu estudei, é transformar a pessoa em um narcisista como ele é. Até no site falou assim, em um livro que eu li também, né, que a historinha do vampiro, né, é isso. Nem todo vampiro mata a vítima, alguns vampiros transformam ela. Na verdade, a história do vampiro parece que foi criada nisso, né? Tem alguns narcisistas, não se sabe exatamente por quê, mas eles não só abusam da pessoa, mas ele quer transformar a pessoa em outro narcisista. Sim. Né? Tem dois lados disso daí, Clóvis. Muito bom isso que você está trazendo aqui, é importante, porque é mais conhecimento ainda para todos que estão aqui com a oportunidade de assistir essa live. Primeiro, não somente no sentido de como se nós fôssemos uma extensão deles, principalmente quando é filho, filha, eles acham que nós somos uma extensão deles,
Eles não veem nós como um ser humano que tem necessidades, que tem uma vida própria, que tem sonhos. Não, eles veem a gente como alguém que está ali para servi-los, para fazer a vontade deles, né? Então, é como se fosse posse deles, propriedade deles, e então a gente está ali como um objeto mesmo, para supri-los, supri-las. As necessidades deles que importa, a sua necessidade não pode existir. A sua vida não existe, a sua vida é viver a vida dele ou dela. Agora, o outro lado, que é interessante também que você falou aqui, que existe muito, isso inclusive eu já ouvi falar da própria boca de narcisistas que tem canal, que são americanos e americanas que eu assisto, o que acontece? Como eles são pessoas que desistiram deles mesmos, e eles não têm como sentir mais amor, carinho, ver nossa alegria nas coisas pequenas, que eles jamais sentirão essa satisfação e essa alegria, incomoda. Então, eles desistiram deles mesmos, eles se odeiam, e odeiam a gente por ter escolhido o caminho que é o caminho da luz. Então, agora incomoda nosso brilho, e o que eles fazem? Ah, eu não posso ser feliz? Então eu vou destruir a felicidade dessa pessoa. Então, eles se aproximam, eles começam a jogar tudo que tem dentro deles em nós. No fim do relacionamento, eles vão embora e você está desistindo. Muitos acabam tirando a própria vida, muitos com pensamentos suicidas. Por quê? Porque agora você está sentindo como eles se sentem lá dentro deles. Agora, quem está quebrado, quebrada, é você. E eles trabalham nisso o relacionamento todinho, exatamente para que, eu não posso ser feliz, então eu vou fazer com que essa pessoa sofra o que eu sofro, eu vou fazer com que essa pessoa sinta o que eu sinto dentro de mim. É uma vingança que eles levam a vida inteira, como se fosse nossa culpa, eles serem o que eles são. Em vez deles buscarem a luz, buscar Jesus, né, e voltar aos caminhos de luz, não. É mais fácil para eles destruir os outros, a alegria do outro, do que buscar a própria felicidade, porque eles não têm mais esperança, eles não acreditam mais em nada, eles desistiram deles mesmos. Por isso que é tão importante a conscientização e o contato zero. Ora, mas à distância. E Deus, é entre nós e Deus, e entre eles e Deus também. Muito boa essa pergunta, viu, Clóvis? Gostei, espero ter respondido a essas, na verdade, não foi uma pergunta, né? Você só estava afirmando, mas aqui que tenha sido confirmado através da experiência que eu já tive. Não, eu queria confirmar com você se você tinha essa informação de que eles queriam transformar, assim como um vampiro, que é baseado neles, né? Nem todo vampiro mata a sua vítima, mas eles querem transformar em outro narcisista, né? Para esse narcisista transformado, que não era, mas passou a ser, ele também vai perseguir outras pessoas, entendeu? Então vai perpetuar essa história. Aí você confirmou para mim que existe. Então, mas o que acontece é o seguinte, ninguém transforma ninguém num narcisista, porque isso já vem desde a infância. O que acontece é que o que o inimigo faz? Ele finge ser anjo de luz. Então, quando ele vem e te fala coisas, ele está te enganando para você acreditar que aquilo... Por exemplo, Deus não existe, a palavra de Deus... Foram homens que escreveram, homens inspirados por Deus, mas eles vão fazer com que você perca a sua fé, com que você não acredite em Deus, que você não acredite no diabo. Eles vão fazer de tudo, porque não vai te transformar num narcisista, porque isso não é possível. Mas vai te contaminar, vai te levar para o pecado, vai te levar para a perdição. Porque agora eles vão fazer parecer que tudo que você está fazendo, que eles estão te manipulando a fazer, que isso não é ruim. Isso não é nada de ruim, não. Pode ir lá. Vai lá, traz sua mulher, traz seu marido. Nada, Deus perdoa depois, entendeu? Então, é nesse sentido que eles entram na nossa vida para que a gente comece a acreditar no que eles querem que a gente acredite, para que a gente mesmo se perca no caminho. Essa é a intenção. Essa é a intenção, mas não tem como alguém transformar outra pessoa em narcisista. Existe, sim, pessoas que estão agora perdidas. Oi, Ana.
pessoas perdidas, pessoas que estão no caminho porque foram enganados. Mas sabe quando que isso acontece? Quando a pessoa ainda não conheceu da verdade que liberta. Entendeu? Então, a verdade, ela nos libertará, né? Mas eles fazem de tudo mesmo, porque eles querem ver as pessoas sofrerem, as pessoas infelizes, as pessoas perdidas, as pessoas em drogas, as pessoas sem esperança, pensando em desistir da própria vida, entendeu? Por isso. Mas, assim, no sentido que eu falo de uma continuação deles, é nesse sentido, de continuar levando dor aos outros, mesmo que não seja uma pessoa narcisista, mas muitas vezes nós erramos, pecamos, mas nós, graças a Deus, nos arrependemos, e aí Deus nos dá uma segunda chance, porque nosso caráter, nossa essência não é essa. E como eu te falei antes, no fim, se resume numa simplicidade que é, quando a gente está aqui nesse mundo, e a gente vive da nossa vontade, e não da vontade de Deus, a gente não vai estar bem, porque a nossa vontade não é boa. Só a vontade de Deus é boa. Ok. Ô, Cristiane, obrigado, viu, pela atenção. E você falou, só mais uma última coisa, você falou sobre os testemunhos, que você tem um canal para deixar o testemunho. Qual que é? Então, eu tenho um canal no YouTube, que você já conhece, né? Que você assiste os vídeos. Sim. Se você tiver um testemunho, você me manda por e-mail e eu gravo vídeos contando o testemunho. Eu leio o testemunho da pessoa. Tem vários vídeos lá, se você procurar relato de uma sobrevivente ou relato de um sobrevivente. Aí você vai assistir lá, eu contando, né, as histórias das pessoas, o testemunho das pessoas que me mandam por e-mail. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Cristiane. Boa noite, viu? Boa noite, Clóvis. A Ana chegou aqui. Ana, a gente já está terminando, mas vamos dar a palavra a você, e aí a gente fecha por hoje. Amanhã tem o encontro do curso Narcisistas de A a Z também. E bom te ver aqui novamente, viu? Fico muito feliz. Obrigada. Só sobre essa questão do narcisista querer transformar a gente em um narcisista também, assim, o que eu entendo, tanto que eu estudei, mas principalmente o que eu vivi, né? Eu vivi muito isso com a minha irmã, porque ela é grandiosa e ela é bem inteligente. E eu percebia que ela provocava a minha fúria até eu explodir. E quando você explode, aí é aquela situação. Aí, ó, tá vendo, né? É como se você fosse abusiva, agressiva. Minha mãe também fazia muito isso. Mas a gente aprende que o narcisismo, ele começa na infância, né? No caso, você tem a questão do sistema límbico desconectado, você não tem essa capacidade de empatia que uma pessoa normal tem. E aí, conforme a forma que a criança vê o mundo, a vida, e ela não tem as suas necessidades básicas supridas, ela começa a criar barreiras para conviver com aquilo, ela começa a criar na mente dela mesmo o narcisismo mesmo, para poder sobreviver naquele ambiente hostil, né? E, no caso, precisaria ter essa questão do sistema límbico desconectado. Porque o que eu percebo? Que a vida inteira eles tentaram fazer isso comigo. Comigo foi a mãe narcisista, a irmã narcisista, a mãe oculta, a irmã grandiosa e o padrasto psicopata e pedófilo. Então, você pensa que foram 40 anos, depois eu me livrei do meu padrasto, que ele, né, muito tempo, mas eu continuei codependente, cega ali com a mãe e com a irmã. Eles nunca conseguiram, sabe? Salvo alguns momentos que eu explodi, né, que eu reagi, que eu agredi. A minha irmã eu já agredi 2 vezes, porque eu cheguei num limite, assim, de loucura. Salvo esses momentos, agora minha mãe eu nunca agredi, tá? Salvo esses momentos, não dá certo, não tem possibilidade deles transformar a gente em narcisista, porque nós temos uma essência do bem que é diferente, a gente tem um sistema empático, a gente como codependente, toda vez que eles fazem algo, né, quando a gente está na cegueira emocional,
a gente tenta, na verdade, justificar tudo aquilo que eles fazem. Não, mas ela está sofrendo, não, mas ela está triste porque está sem dinheiro, não, mas é porque está na TPM, não, mas é porque está acontecendo alguma coisa. E eu, não sei vocês, mas eu relutava dessa forma, procurando justificar o que acontecia com eles, para eles reagirem dessa forma comigo, né? Mas nunca com aquele ímpeto da vingança, de ser um narcisista, enfim, né? Aí, com 40 anos que eu descobri que eu comecei a estudar, e parecia que falava de mim, assim, da minha história, da minha irmã, da minha mãe. Eu falei, gente, de onde conhece meu povo? O que é isso? Porque é uma carteirinha, uma caderneta que eles seguem, né? O modus operandi. Só para completar aqui uma coisinha que você falou que me chamou a atenção. Isso que você falou, que eles fazem muito, né? Porque eles precisam da nossa reação, é um sentimento de poder e controle sobre nossas vidas. Isso acontece e chama-se abuso reativo. Quando a gente explode, né? A pessoa provoca você porque eles sabem nossos pontos fracos, nossas fragilidades, eles vão cutucar até você não aguentar mais. E aí, quem parece a abusiva, a louca da história, ou o louco, somos nós. E o poder deles, o que eles gostam de fazer é assim, ó, essa pessoa estava feliz, eu consegui tirar ela do estado emocional dela e agora ela está aqui, ó, louca, gritando, estressada, muitas vezes chorando, sofrendo. Olha como eu sou poderoso ou poderosa. Eu consegui tirar a pessoa do estado emocional que estava e agora está aqui, ó, do jeito que eu deixei. Então, sim, é o abuso reativo e realmente eles fazem isso de propósito e se sentem super poderosas quando eles conseguem. Por isso que o autocontrole, né, o domínio próprio é muito importante, mas mesmo assim é quase que impossível. Por isso que o contato zero é libertador, porque eles não param até você sair do seu controle. É algo assim, eu já passei por isso várias vezes, e eu não sabia, né, que a pessoa fazia isso de propósito. Por isso que eu me afasto, porque se faz mais uma vez e eu sei que a pessoa está fazendo de propósito, aí não sei o que eu faria. É melhor ficar ruim. Eles têm o plano B ainda, né? Que é quando eles fazem, você não, você tá ali mantendo, né? Não se desequilibra, e aí eles fazem o tratamento de silêncio, eles mudam todo o contexto da história, como se você fosse o abusador na mente deles, né? Isso na mente deles. Você fica sem entender absolutamente nada. Parece que você caiu de paraquedas de outro planeta na Terra e tá olhando em volta, tipo, quem eu sou, de onde eu vim, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo. Porque daí eles mudam o contexto, te dá um tratamento de silêncio de meses, né? Isso quando você tem contato. Você fica com sentimento de culpa, medo, rejeição, abandono, tudo junto. E aí, quando volta a ter contato com você, isso aconteceu comigo. Ela fez quase o impossível para eu surtar, eu não surtei, eu me contive, deixei ela na porta da casa dela, beleza. Ela me deixou 3 meses sem falar comigo, com tratamento de silêncio, falando com todo mundo da família, menos comigo, que eles fazem questão de fazer isso. E daí, um belo dia, quando por acaso eu me encontrei com ela num determinado local, ela veio, me cumprimentou, me deu um beijo no rosto e falou bem assim, eu peguei e falei assim, ai, que bom que você tá bem já. Eu falei assim só, eu não sabia do narcisismo ainda nessa época. Ela virou e falou bem assim, eu tô, e eu espero que você tenha aprendido a lição. E eu fiquei assim, oi? Porque eu não fiz nada, sabe? E aí eu perguntei para a pessoa que estava comigo, falei assim, eu estava de castigo? Ela falou assim, tá, você não tá sabendo? Então, assim, você percebe que ela viu que ela não venceu essa batalha de me estressar, eu fiquei calma, plena, assim, plena entre aspas, tá? Porque depois que eu deixei ela na porta da casa dela, eu chorei muito, porque eu era codependente. Hoje, não. Hoje, como eu já falei para vocês, eu aplico a pedra cinza, a distância saudável, imponho limites, exijo respeito, eu me retiro, eu tenho uma pessoa que me intermedia o meu relacionamento com elas. Então, num dia que eu não tô legal, que eu vejo que eu não vou suportar, ou que vai ativar algum gatilho meu, é essa pessoa que me substitui,
Claro, ele já tem um combinado com essa pessoa. Você pode ir lá pegar tal coisa para mim ou fazer tal coisa para mim, porque realmente hoje eu não estou em condições. E de boa. E tudo acontece lindamente. Porque, como você falou, os narcisistas são machistas, né? Também, né? E aí, a minha mãe e minha irmã, elas gostam de homem, mulher não. Então, eu tô na desvantagem nessa área também. Sim, não tem como, porque nós empatas, a nossa parte do cérebro, ao sistema límbico, é conectado, a gente sente emoções, a gente sente, desde bebezinho, quando a gente vê um outro bebê caindo, se machucando, a gente chora, isso é automático. Agora, se a criança já nasce com essa parte do sistema límbico desconectada, ela é indiferente. Ou ela não vai se importar, é como se fosse um nada, aquela outra criança caindo, se ferindo, ou ela vai achar graça, ela vai rir muito. E aí, o desenvolvimento dessa criança vai depender do ambiente que ela vive, dos pais. Se a mãe é narcisista, já era, vai ser também. Independente, assim, normalmente quando a filha é dourada é bingo. Bingo. E normalmente é isso que acontece, porque a mãe, ela escolhe a filha aquela criança que ela vê que nasceu com aquela maldadezinha, com aquela sutilezazinha, ela escolhe, né, para ser vamos falar aí, o futuro dela, assim, né, perdi a palavra aqui agora, Cris. A extensão dela, né, para ser a extensão dela. E aí, é a princesinha, é o amorzinho, o bode expiatório se lascando. Lá em casa teve, eu era bode expiatório, essa minha irmã que virou grandiosa, era a dourada, e tinha a invisível que eu chorava de ver tudo que essa invisível passava. Eu falava, Deus, por que que o Senhor deixa isso acontecer? Porque era muita humilhação. Então, a gente encerra por aqui. Eu espero que tenha sido, tenha agregado mais conhecimento para todos vocês nessa live de hoje. A partir de amanhã, eu vou estar compartilhando o link para que vocês possam entrar no clube e a gente poder estar junto aí uma vez por semana. E aí eu passo depois o horário certinho que vai ficar, para a gente poder começar já em janeiro. E quem entrar já começa a participar junto com a gente também no curso Narcisistas de A a Z, que vai ser agora nessa sexta, e tem a outra sexta que vai ser a do quarto módulo, que é a parte espiritual. Mas então tá, gente, olha, uma ótima noite para vocês, Deus abençoe, muito bom ter tido vocês aqui comigo, viu? Obrigada, Cris. Boa noite a todos. Gratidão. Eu que agradeço, obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada, Cris. Tchau, beijo. Boa noite, Ana, obrigada a vocês. Tchau, Boa gente. noite, obrigado. Boa noite.